E aí, pessoal, atualizando informações do Grêmio por aqui, a desistência do sócio que garante a eleição tricolor, também a preocupação de Cacalo com relação a uma ação em relação a Renato Portaluppi, você vai entender, e o déficit tricolor, os empréstimos que o Grêmio acabou obtendo para deixar o ano ainda saudável. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, a atenção de vocês para o OneFootball, ele mesmo, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, que você tem todas as informações, tudo. Antes do jogo você tem as escalações, o gol a gol durante o jogo, 5 minutos depois que acaba o jogo, você tem os melhores momentos na palma da sua mão, com agilidade, com velocidade. Não pode deixar de ter. Quem gosta de futebol tem o OneFootball. Sobre o Grêmio, todas as informações. Você entra na descrição do vídeo, aqui tem um link, esse link você baixa no seu celular, o OneFootball. Quem ama futebol tem o OneFootball. Então baixa aqui, tenha todas as informações sobre o Grêmio, tudo. A eleição vai ser tomada de informações antes, durante e depois do jogo, tudo sobre o OneFootball. Você tem aqui na descrição e você vai ter o melhor aplicativo do mundo na palma da sua mão. Gente, separei 3 informações para a gente falar nessa tarde. Estou gravando esse vídeo aqui perto das 17 horas desta quinta-feira. Informações que eu considero importantes. E eu começo com uma informação que acabou surgindo ontem à noite e que hoje teve o desfecho. Alceu Brasinha, sócio tricolor, entrou com uma ação em razão de sócios que estavam inadimplentes e depois tiveram anistia naquela ação do Grêmio não poderem votar. E o mérito da ação foi julgado ontem, e isso acabou sendo divulgado, pois Brasinha se antecipou a algum problema que o Grêmio poderia ter e hoje anunciou, através de um vídeo que colocou nas redes sociais, a sua desistência da ação, garantindo assim que a eleição do Grêmio não tivesse nenhum percalço, que nada fosse contrária nesse momento a essa dificuldade. A eleição do Grêmio, por isso, está garantida para o próximo sábado, sem nenhum problema maior, sem nenhuma coisa que possa ser resolvida depois, no futuro. O Grêmio vai para essa eleição sem nenhum imbróglio jurídico, sem nenhuma dificuldade. Ponto 1, finalizado o assunto, a ação judicial que prejudicaria a eleição tricolor. Vamos ao segundo fato. Estava lendo hoje no Clique RBS uma coluna do Cacalo, a coluna que o Cacalo faz sempre no Diário Gaúcho. Luiz Carlos Silveira Martins, eu não canso de dizer aqui, o maior dirigente de futebol da história do Grêmio, um dos grandes nomes da história e um homem muito atento e que está, de alguma maneira, sempre sendo escutado para melhorar o Grêmio. Ele que tem uma experiência em todos os departamentos e viveu o Grêmio a vida inteira. Hoje já não quer mais a vida de protagonista dentro do Grêmio, mas toda vez que ele fala é preciso parar para ouvir e entender. E hoje ele revelou uma preocupação que eu considerei muito legal da gente falar. Cacalo disse: ambos os candidatos anunciaram que Renato é o plano A e deram ao Renato o protagonismo de ser como se fosse uma espécie de unanimidade sobre o futuro. É com o Renato e acabou. Só que ele lembrou o seguinte: tem um acerto financeiro no meio do caminho. E quando existe um acerto financeiro no meio do caminho, tu precisa ter tranquilidade para dizer o seguinte: se ele pedir demais? E se pedir demais? O Grêmio precisa ter uma regra. O Grêmio não pode simplesmente abrir tudo e dizer o seguinte: tá, é com o Renato, ele pede o que ele quiser e tá tudo resolvido. E aí ele faz um alerta que me parece muito importante nessa hora. Os projetos dos dirigentes precisam estar abraçados à realidade do Grêmio. Do Grêmio, não à realidade do Renato. Cacalo faz esse alerta, dizendo: olha, gente, Grêmio primeiro, o Renato pediu dentro da realidade, legal, ele inclusive diz: eu gostaria muito de ter o Renato no ano que vem, ele é o primeiro a apoiar o Renato, mas dentro da realidade do Grêmio, o Grêmio na frente do Renato. E aí é legal ouvir isso
para os dirigentes que vão participar e vão passar por esse processo de renovação, independente de quem vença, eles vão ter que sentar com o Renato para discutir, e o Cacalo faz o alerta, que deve ser colocado antes de qualquer discussão. A realidade do Grêmio é essa. O Renato é que tem que entrar dentro dela. Se não estiver dentro dela, não é por uma questão popular que vai ser esquecida. Não. Se não entrou dentro da realidade, se parte para um plano B. Fundamental a participação do Cacalo nessa hora, e um alerta muito importante. Entendam que legal é o Renato, tá tudo bem, mas o Grêmio sempre, e a realidade do Grêmio na frente. E falando em realidade no Grêmio, eu já uso o gancho para o próximo conteúdo. Nós aqui nesse canal estamos falando há muito tempo sobre o déficit financeiro do Grêmio na temporada de 2022. O buraco realmente foi grande. O Grêmio não conseguiu baixar a folha por incompetência do futebol. O senhor Diego Serri não conseguiu liberar os jogadores que precisava. O Grêmio não chegou nem perto do orçamento do departamento de futebol. O departamento de futebol tinha um orçamento de 7 milhões e meio. Não chegou nem perto. O Grêmio trabalhou sempre acima de 10 milhões e meio. Esse déficit de 3, 3,5, 4 por mês acabou determinando um déficit acima de 50 milhões lá no final da temporada, que é o que nós estamos vivendo hoje. E o Grêmio, para isso, precisou ir buscar empréstimo. As informações dão conta que o Grêmio buscou 2 empréstimos, na casa de 55 milhões de reais. 55 milhões de reais, que nós sabemos é caro, é muito caro para pagar isso. Então, esses 55 milhões que vão se transformar em outros tantos milhões em razão dos juros, vai ter que ser pago já. O Grêmio não pode entrar mais uma vez nessa roda de utilização de crédito bancário para sustentar a sua participação no futebol. Mais um ingrediente de risco para os dirigentes novos que assumem, mais um ingrediente de cuidado. E aí eu volto na discussão do Renato. A regra financeira e a austeridade tem que ser a primeira palavra dos dirigentes do Grêmio para a próxima temporada. O Grêmio não pode entrar nesse modelo de gastar mais do que tem. O Grêmio não pode viver isso. Não existe pior jogador de futebol do que atraso de salário. Apesar do Grêmio ter dado demonstrações no ano passado da sua incompetência em gerir o futebol, que conseguiu cair pagando em dia. Mas esse é um outro assunto. Então, esse cuidado, a soma dessas 3 situações, sobretudo envolvendo empréstimos bancários, déficit e principalmente alto custo para a construção do grupo, não pode nunca deixar o controle do Grêmio. O Grêmio precisa ter certeza disso e precisa trabalhar nessa linha. É fundamental que se tenha isso para a vida financeira do Grêmio seguir intacta, para que a gente possa sempre ter um time competitivo e forte e principalmente pagando as obrigações em dia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.